Graça e paz, meus queridos, que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, as misericórdias de Deus estejam sobre a nossa vida em mais um dia na sua presença. Louvamos a Deus por estarmos de pé, louvamos a Deus por estarmos bem, por estarmos com saúde, por estarmos vivos, pela esperança que nunca morre, que está sempre viva dentro de nós. São motivos, queridos, que a gente tem de agradecer a Deus. Motivos que muitas pessoas acham banais, passam despercebidos, mas que a gente precisa atentar para isso. Para que a gente venha dar valor às mínimas coisas e o Senhor venha nos colocar nas maiores, melhores, né? Então, nós louvamos a Deus por mais esse dia. Reconhecemos que sem o Senhor nós não estaríamos aqui. Sem o Senhor, nós não chegaríamos até aqui. Você não estaria me vendo aí e eu não poderia estar falando com você neste momento. Então, bendizemos o Senhor por todas as coisas. Você pode dizer: até aqui me ajudou o Senhor? Diga aí, você que está me ouvindo. Diga: até aqui me ajudou o Senhor. Pode dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Você pode dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu falo todas as coisas, são todas as coisas mesmo. Não somente aquelas coisas boas aos nossos olhos, não é verdade? A gente quer poder todas as coisas boas, mas a gente também precisa declarar que a gente pode passar por muitas coisas ruins também nessa vida. Então, posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Com o Senhor na minha vida, eu conseguirei passar. Com o Senhor na minha vida, eu conseguirei superar todas as coisas, porque maior o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? Por mais que as aflições elas venham do mundo até nós, mas que se maior o que está em nós, nós conseguiremos resistir firmes no Senhor. Amém, querido? Eu queria ler com você uma palavra que eu tenho escutado nesta manhã, eu queria compartilhar com você. Amém? 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 9, que diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. O apóstolo Paulo aqui, querido, testemunhando de tudo aquilo que ele passava. E ele chegou a um ponto da vida dele que ele já sentia prazer nas injúrias, nas perseguições, nas fraquezas, porque ele sabia, ele tinha a convicção de que tudo isso que ele passava era por amor de Cristo. Ou seja, ele sentia prazer nisso, ele se sentia orgulhoso por passar por várias aflições que sobrevinham sobre a vida dele. E nós que já andamos com o Senhor, meu querido, nós que já temos uma vida em Deus, quão longe estamos de declararmos isso que o apóstolo Paulo declarou? Não é verdade? Quando às vezes nos sobrevêm algumas dificuldades, algumas lutas, a nossa tendência muitas das vezes já é murmurar, já é perguntar para Deus o porquê eu estou passando isso. A gente foca, a gente tem essa coisa dentro da gente de que porque a gente está em Deus, que estamos em Deus, nada de ruim vai acontecer com a gente. E querido, e nada de ruim vai acontecer mesmo. A palavra do Senhor diz que todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Mas esse ruim não quer dizer que você vai estar confortável o tempo todo, que você vai ter o conforto na sua vida o tempo todo. Todas as coisas vão contribuir para muitas das vezes o seu crescimento espiritual, para o seu amadurecimento, para o seu aprendizado. Então as lutas, as perseguições, as adversidades, tudo que nós passamos para que o propósito de Deus, algum propósito de Deus, ele se cumpra em nós. Você pode ter certeza disso. Se os seus olhos estiverem no Senhor, é isso que vai acontecer. Agora, se o seu olhar
se desviar de Deus, se você começar a murmurar, se você começar a reclamar, se você começar a adorar, né, muitas das vezes, a Satanás com as murmurações, porque a adoração para Satanás é isso, querido, é murmuração, é reclamação, né? Da mesma maneira como quando nós glorificamos a Deus, adoramos a Deus, engrandecemos a Deus, somos gratos ao Senhor e o louvamos quando nós murmuramos, quando nós nos queixamos, quando nós reclamamos, é como se estivéssemos louvando, adorando ao inimigo das nossas almas. Então isso tem que ser banido da nossa vida para sempre. Queridos, a nossa caminhada cristã, existem sofrimentos que nós mesmos buscamos e outros que simplesmente vêm sobre nós, vêm sobre a nossa vida. Então vai acontecer coisas na nossa vida que a gente mesmo busca. Por uma atitude, por uma decisão errada que nós tomamos. A gente tem 2 exemplos na Bíblia que a gente pode ver isso. A gente observa a vida de Jó. A Bíblia fala que ele era um homem íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. A Bíblia não aponta nenhuma falha comportamental na vida de Jó para que ele passasse tudo aquilo que ele passou, né? Onde ele perdeu tudo que ele tinha, todos os bens materiais, ele perdeu a sua saúde, sobreveio ele uma chaga, uma doença que ele começava a se coçar com cacos de telha, para você ter uma noção. Então, Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo na vida dele, mesmo na sua vida. E isso é algo que ele não procurou, é algo que simplesmente sobreveio sobre a vida dele para um propósito, né? Que estava no coração de Deus para a vida de Jó. Um outro exemplo que essa pessoa procurou foi o filho pródigo, onde ele estava na casa do pai, usufruía de tudo na casa do pai, tinha tudo do bom, do melhor, e de repente ele endoidou. Pai, me dá tudo que eu tenho direito, porque eu vou sair de casa, eu vou gastar, eu vou viver a minha vida. E assim ele fez. Então foi algo que ele buscou para a vida dele, foi algo que ele procurou. E só quando ele estava comendo lá das bolotas, da lavagem dos porcos, né, para que possamos entender melhor, ele caiu em si e viu que na casa do pai ele tinha comida, ele tinha alimento, ele tinha uma vida de verdade, uma vida a qual ele podia se regozijar, ele podia desfrutar, que tudo aquilo que ele pensava que ia lhe fazer bem só lhe trouxe desgraça, só lhe trouxe ruína, só lhe trouxe o mal, onde tudo aquilo que ele tinha, ele pôde gastar ali, né? Onde naquela cidade passou por uma grande crise, ele gastou tudo que ele tinha ali dissolutamente. Então, querido, vai sempre existir na nossa vida algo que a gente busca e algo que acontece com a gente. E com tudo isso a gente precisa estar firmado em Deus. Então só com o sofrimento que ele pôde dar valor à presença do Pai. Então, enquanto ele estava ali com o Pai, desfrutando da mesa, comendo tudo do bom e do melhor, para ele parecia algo normal, para ele parecia algo natural. Ele achava que lá no mundo as coisas eram melhores para a vida dele, ele ia ter uma vida boa, ele ia viver na fartura, na riqueza, mas ele estava o quê? Enganado. Porque o que o mundo tem para oferecer, querido? A não ser isso, a não ser a ilusão de que você vai ter uma vida boa, de que você vai ter uma vida melhor. Então você que está na presença de Deus, não espere perder aquilo que você tem para que você venha dar valor. Não espere, não deixe o tédio, a monotonia tomar a sua vida para que você, já estou enjoado de ficar aqui, já estou enjoado de andar com Deus, já estou enjoado de ler a Bíblia, já estou enjoado de seguir os mandamentos de Deus, já estou enjoado, já estou farto. Eu vou para o mundão, vou me divertir porque eu sou novo. Enfim, você pode acabar com a sua vida lá. E o que vai acontecer com você vai ser, no mínimo, isso que aconteceu com o pródigo. Quando você chegar lá, você vai cair em si de que na casa do Pai você tinha uma vida e vida em abundância, enquanto lá no mundo você estava comendo das bolotas dos porcos, ou seja, vivendo na imundície do pecado, querido. Porque é isso que o mundo ele tem para oferecer. Satisfação da carne, enquanto na presença de Deus nós temos uma vida na palavra de Deus, que muitas das vezes não é fácil nós andarmos segundo os mandamentos do Senhor, mas vale mais, como diz a própria palavra do Senhor, né? Um dia nos atos, na casa do Senhor,
do que em outras partes 1000 anos. Então, é melhor andar com Jesus, é melhor a companhia do Pai. O sofrimento de Jó fez conhecer a Deus de fato, de verdade. Jó, depois que ele passou por tudo aquilo, por toda aquela prova, por toda aquela aflição, por toda aquela perda, ele pôde dizer que eu só te ouvia, eu só te conhecia de ouvir falar. Então, ele tinha uma vida muito abençoada, querido. E só de ouvir falar do Senhor, a vida dele já era uma vida regalada, abençoada, próspera. Não só materialmente falando, mas espiritualmente, que ele era um homem íntegro, né? E fiel a Deus, que se desviava do mal, ao ponto de que ele oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos, caso os seus filhos pecassem contra Deus. Para vocês terem uma noção da fidelidade que Jó tinha a Deus. Então, o simples fato dele ouvir falar de Deus, ele tinha essa vida abençoada. E depois que ele passou por tudo aquilo, ele pôde dizer: hoje os meus olhos te veem. Hoje eu posso te contemplar de verdade. Ou seja, querido, ele teve uma experiência real, uma experiência viva com Deus através do sofrimento, através das provas, através das adversidades. Então, querido, a gente precisa aproveitar esses ventos contrários, aproveitar esses momentos de prova, de provações, para que possamos ver a Deus, conhecer a Deus, de fato e de verdade, ver Deus operar como que com os nossos próprios olhos. Como ele disse: hoje os meus olhos te veem. Ou seja, da mesma maneira que ele via o seu gado ser dizimado, sabe, ele perder tudo, os seus filhos serem mortos, ele pôde ver o Senhor dando em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Esse é o testemunho de Jó. Então, queridos, nós precisamos entender os pensamentos de Deus, ou pelo menos procurarmos entender, para que haja o crescimento, haja o amadurecimento da nossa fé, queridos. Se todas as vezes que um vento contrário se levantar contra nós, a gente já ficar na retaguarda, a gente já ficar murmurando, a gente já ficar questionando contra Deus, que essa é a nossa postura, como que Deus ele vai agir na nossa vida? Como que nós vamos ver o agir de Deus? A gente só quer ver o agir de Deus na bonança, na fartura, com a nossa vida confortável, né, no conforto, né, aquele momento que a gente está, né, meu Deus, tudo dando certo pra gente. É muito fácil, queridos, adorarmos, louvarmos, glorificarmos a Deus nestes momentos. Então Deus ele quer moldar em nós um caráter, uma vida espiritual, ao ponto de que, quando passarmos por momentos difíceis, e geralmente, querido, esses momentos difíceis vêm e existem vitrines diante de nós, de pessoas vivendo uma vida regalada, e às vezes que nem servem a Deus, tudo dando certo para as outras pessoas e para a gente, tudo às vezes dando errado. A gente não consegue ver nada caminhando, porta fechada, nada flui. Enfim, é tudo contra. Ainda surge essa circunstância para que possamos, e a gente pergunta: onde está Deus? Não é assim que acontece com você? Mas que nesses momentos, queridos, a gente possa respirar fundo e entender o processo que a gente está passando, tentar entender, né? E perguntar para Deus para quê, e não o porquê, porque geralmente é o porquê que a gente pergunta, mas tem sempre um para quê. É para isso, meu servo, é para aquilo, meu servo. E o Espírito Santo ele vai ministrando ao nosso coração, queridos, porque o sofrimento, às vezes, ele pode nos levar para longe da presença do Pai, para longe de Deus. Sabe quantas pessoas estão longe da presença de Deus porque entraram num processo de provação, entraram num processo de luto, de angústia, e estão questionando Deus até hoje: por que isso? Eu não aceito isso. Se Deus ele era comigo, por que aconteceu isso? Por que fulano morreu? Ou por que o porquê? São perguntas, queridos, que a gente não tem resposta para alguém nos dar. A única resposta que a gente vai encontrar é na palavra de Deus. Mas nestas horas, a gente quer ficar longe de Deus. O nosso coração se enche de
Não chega a ser raiva, mas de birra, de pirraça mesmo de Deus. Porque a gente não quer aceitar os acontecimentos, aquilo que nos sobrevém. E o exemplo está aqui, Jó, ele perdeu até a sua família, até os seus filhos. É bíblico. Então está aqui. Se a gente se atentasse, se a gente olhasse, se a gente desse crédito, a gente conseguiria entender. Mas a gente quer respostas humanas, a gente quer respostas imediatas, a gente quer que Deus, ele haja imediatamente na nossa vida, e não é assim às vezes que funciona, querido. Às vezes é um processo que a gente precisa passar. Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas todas as coisas cooperam, querido, não vai ser, como eu já disse, para o nosso conforto. A gente às vezes não entende a palavra e quer que ela, que ela se realize na nossa vida. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aí você, opa, tudo bem, maravilha. Sofá, tranquilidade, cama, travesseiro tranquilo, viagem, dinheiro no bolso, todas as coisas vão contribuir para o meu bem. Querido, que bem é esse? Não é esse bem que a palavra do Senhor está dizendo? Para o nosso bem espiritual. E às vezes nosso bem espiritual é a nossa carne sendo morta, sendo mortificada, sendo amassada. Querido, é assim. Porque não é com esse corpo que Deus, o Espírito Santo, está preocupado. É com o nosso corpo espiritual, é com a nossa alma, é com aquilo que vai viver eternamente, não com isso que vai passar como um sopro. Daqui a pouco nós estamos aqui, daqui a pouco não, amanhã não, ou à noite, talvez não. Não é com isso, então. A gente precisa realmente tirar os nossos olhos, queridos, da terra um pouco. Da terra. Sabe? Tudo que a gente pensa é na terra, vida em abundância na terra, casa, carro. Querido, não é isso que Deus prometeu pra gente. Não é isso. Se alguém está dizendo isso, eu volto a dizer. Isso é uma mentira. Né? Nada que nos impeça de termos uma vida abundante aqui, de termos bens materiais, não. Mas o principal, sabe? Primeiramente é o reino de Deus, primeiramente é a nossa alma. Porque é isso que somos, querido, alma viventes. A partir do momento que a gente escolhe andar com Deus, é disso que a gente tem que cuidar, é desse corpo espiritual. Sabe? É desse corpo espiritual. E às vezes a gente está vivendo mais no corpo físico do que no espiritual. Eu tenho certeza que você está me entendendo. Tenho certeza. Então, queridos, não deixar que os momentos bons também, às vezes momentos maus, eles nos afastam de Deus por perdas que a gente sofre. Que a gente não quer entender, não entende o porquê aconteceu isso com a gente. Principalmente as coisas ruins com a nossa família, com a nossa casa. E algo que muitas das vezes fere a nossa vida é o luto, quando a gente perde alguém que a gente ama. Mas também não deixar que os momentos bons de refrigério que a gente passa aqui, porque a gente vai ter também, nos façam esquecer da cruz. Nos façam esquecer de que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós deveríamos ter também bom ânimo, ou seja, fique alegre também nesses momentos, porque esses momentos fazem parte da vida. Em todos esses momentos, Deus ele vai querer nos ensinar. E para aqueles, queridos, que amam a Deus, eu volto a dizer, para que essa palavra se cumpra na nossa vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você precisa entender e saber, ser revelado no seu coração de que realmente você é de Deus, você pertence a Deus. Porque se você pertence a Deus, Deus ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar. Porque se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, Ele não vai querer ver a nossa desgraça, a nossa ruína. Não vai querer, querido. Um pai quer sempre o bem para o seu filho. Mas esse pai precisa entender, esse filho precisa entender que a sua vida pertence ao seu pai. Entende? Que ele deve satisfações ao seu pai, que ele está ouvindo os mandamentos do seu pai, ele tem prazer em ser ensinado pelo seu pai,
porque sem o seu pai ele não consegue nada, ele não pode nada, porque ele olha para dentro dele e vê que ele é um menino, ele é uma criança, ele não consegue. Esse precisa ser o nosso comportamento em relação ao Senhor. Sem ele nós nada podemos, sem ele nós nada somos. O máximo possível, nós precisamos estar nos humilhando diante de Deus, porque é bíblico: humilhai-vos perante o Senhor, para que ao seu tempo ele vos exalte. Então, meus amados, a nossa postura diante de Deus precisa ser sempre uma postura de humilhação, de aprendizado, sabe? De renúncia. E seja feita a sua vontade, Senhor. Aquela coisa, sabe? De servir, de servidão. Porque é desses que o Pai se agrada. Quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais dependentes nós vamos nos sentir dele. Quanto mais longe nós nos afastarmos de Deus, mais longe, mais autoritários, mais egoístas, mais autossuficientes, nós acharemos que somos. É isso que o pecado, é isso que a vida faz com a gente. Então, mais perto de Deus, mais dependência, mais longe de Deus, mais insubmissão. Mas eu consigo. Quem é Deus? Eu confio no meu próprio braço, na minha própria força. Essa é uma verdade, querido, indiscutível da palavra de Deus. Não tem como fugir. Então, nosso dever, querido, é seguirmos em frente, passando por lutas, passando por adversidades, na companhia de Deus, do Espírito Santo, até chegar ao fim. Nós precisamos seguir nesta carreira, resistir firme, como diz o apóstolo Paulo sempre nas suas cartas. Resistimos sempre firmes. E ele ainda diz: contra as astutas ciladas do diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós também. Então, querido, é o nosso dever resistir. Enquanto estivermos nesse corpo, enquanto estivermos nesta vida, até a vinda do Senhor Jesus, ou até não estivermos aqui, o nosso dever precisa ser resistir, aguentar firmes na presença de Deus. O maior inimigo do crente, querido, eu vejo, isso é opinião minha, talvez você também me entenda, sem dúvida, é o conforto, é a distração nos tempos atuais. O maior inimigo do crente. Antigamente eram as perseguições, os inimigos de Deus. Lá em Roma, os discípulos, os apóstolos sendo perseguidos, mortos, cerrados ao meio, enfim, decapitados. Hoje é o conforto. É tudo isso que a vida, esse mundo secular hoje, nos proporciona, sabe? As distrações. Ou seja, o prazer que nós sentimos no conforto, em termos uma boa casa, em buscarmos tudo isso pra gente, em buscarmos um bom carro, em buscarmos um bom trabalho, em gastarmos a nossa vida enquanto estivermos aqui, para conseguirmos o prazer de termos todas essas coisas. Porque isso, querido, é inserido na nossa vida, isso é propagado em todo o tempo. Você liga a televisão, é isso que se joga na sua mente. E as pessoas são aquilo que elas têm, não são aquilo que elas são realmente de verdade. É o que elas têm, não é o que elas são, não é verdade? Em Deus. Então, queridos, a maior distração. Então é algo que a gente precisa tomar cuidado nos tempos atuais. Cuidado para que a correria do dia a dia, o corrermos atrás de tantas coisas, não seja um tropeço para que não venhamos a ouvir a voz de Deus, não venhamos a andar conforme Jesus andou, não venhamos a dar crédito da palavra de Deus. Vamos olhar sempre para a cruz, querido, para que não venhamos nos perder, nos lembrarmos sempre de quem somos ou quem somos nós, né? De quem somos? Nós somos de Cristo. Quem somos nós? Forasteiros. Estamos aqui de passagem. E a palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. Então, essa aflição vai estar sempre latente na nossa vida. Não tem como a gente fugir. Então, Jesus sofreu, mas ele venceu por nós. E ele diz, querido,
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, fica tranquilo. Tenha só bom ânimo. Ou seja, se sinta alegre, se revigore, tenha força. Porque eu venci para você, só tenha isso, só aguenta, porque eu venci. Olhe para mim, esteja em mim, porque você vai vencer também. Querido, seja lá pelo que passarmos, não se compara ao que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então, se a gente só pensar nisso, a gente vai aguentar qualquer coisa que a gente for passar aqui, enquanto estivermos nessa terra. Então, meu querido, medite nessa palavra. Medite porque é isso, é aquilo que o apóstolo Paulo disse. Então me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele fala, porque quando estou fraco, então sou forte. Ou seja, essas fraquezas, essas injúrias, essas perseguições, as lutas, as aflições que passamos aqui, é para nos fortalecer, é para nos lembrarmos tão somente de Deus, de quem Ele é na nossa vida, porque é isso que a gente precisa saber, se lembrar dele e não nos esquecer dele, não deixar ele de lado. Amém, querido? Então que Deus ele abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Aguenta firme, meu irmão, segura firme nas mãos do Senhor, porque a vitória é certa pelo sangue e pelo nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e até uma próxima, se assim Deus permitir.